Olá, meus amigos, estamos aqui novamente para dar continuidade à leitura do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 10. As questões serão lidas pela Rosana e Bianca e as preces inicial e final será feito por mim, Sérgio. Então vamos levar nosso pensamento a Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão, aquele que está sempre ao nosso alcance, sempre do nosso lado, para que a nossa mente seja limpa, o nosso coração leve, para as reflexões, para o aprendizado, para a evolução espiritual, se desconectando cada vez mais da matéria. Matéria innecessária, mas o Espírito quer alçar voos evangélicos, os ensinamentos de Jesus. Que assim seja. Eu sou a Rosana, que faz as rifas, voluntária do Recanto Vovô Antônio e frequentadora da Casa dos Espíritos. Hoje eu vou ler 3 questões do Livro dos Espíritos para a gente trabalhar junto, né, nesse Evangelho no Lar. A questão número 854, que diz: do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções para evitá-la? Não é inútil. Nós precisamos sim nos precaver do futuro. Nós temos que nos cuidar. Esse corpo nos foi emprestado para um trabalho, né? Nós temos uma missão e a gente precisa da melhor forma cuidar deste corpo e nos precaver de possíveis riscos que possam tirar a nossa vida antes do nosso tempo. A gente está aqui por uma missão e temos que segui-la. Então é muito importante que a gente se preocupe com esse dom que Deus nos deu da vida e de fazer o melhor uso de todas as ferramentas que Ele colocou à disposição para a gente. Então, aqui estamos para nos cuidar, sim. A gente tem a obrigação de se cuidar, de se preparar e de se precaver para que a gente não tenha uma morte adiantada do tempo, né? Essa é a questão 854. Vamos agora para a questão 855. Questão 855 do Livro dos Espíritos. Diz assim: com que fim nos faz a providência correr perigos que nenhuma consequência devem ter? Bom, pensamos nós que não existe nenhuma consequência. Tem sim uma consequência. A consequência é que a gente aproveite esse perigo que a gente está vivendo e se desenvolva, utilize essa experiência para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual. E principalmente, se estivermos conectados com os bons espíritos, no orar e vigiar, sempre pensando o melhor, sempre tendo o pensamento elevado, a gente vai conseguir sair desse perigo parecendo que a gente não correu nenhum risco. Só que, justamente, essa função, dizer que ele não teria nenhuma função, né, esse risco que a gente correu, muito pelo contrário. Ele nos ajudou a se desenvolver, a crescer e sermos sempre melhores. E agora vamos para a questão 856. Questão 856. Ela diz assim: sabe o espírito antecipadamente de que gênero será a sua morte? Penso eu que o espírito até saiba, mas enquanto desencarnado. Quando ele encarna, ele não sabe necessariamente qual será a sua morte, mas a própria vida poderá dar algumas dicas, né, das vulnerabilidades, das fraquezas da pessoa. E o que a pessoa pode fazer? Não sucumbir. Com a ajuda de Deus, com trabalho, com cuidado, se cuidando, se preparando, ela pode manter sua missão, continuar sua vida, manter sua missão e não fazer um desencarne rápido. Ela pode se cuidar e evitar de sucumbir antes do horário combinado, da missão combinada. Questões 857 a 859A do Livro dos Espíritos. A homens, questão 857.
Há homens que enfrentam os perigos do combate com a certa convicção de que sua hora não chegou. Há algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim. Como o pode ter de que ainda não morrerá? Esse pressentimento lhe é dado pelos seus espíritos protetores, que desejam adverti-lo para que esteja pronto a partir ou reerguem a sua coragem nos momentos em que se faz necessário. Também lhe pode vir da intuição da existência por ele escolhida, ou da missão que aceitou e sabe que deve cumprir. Ver os itens 411 e 522. Questão 858. Os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Por quê? É o homem que teme a morte, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem, compreende a sua libertação e a espera. Questão 859. Se a morte não se pode ser evitada quando chega a sua hora, acontece o mesmo com todos os acidentes no curso da nossa vida? São, em geral, coisas demasiado pequenas, nas quais podemos prevenir-vos dirigindo o vosso pensamento no sentido de as evitardes. Porque não gostamos do sofrimento material, mas isso é de pouca importância para o curso da vida que escolhestes. A fatalidade, na verdade, só consiste nessas 2 horas, a que deveis aparecer e desaparecer desse mundo. 859A. Há fatos que devem ocorrer forçosamente e que a vontade dos espíritos não pode conjurar? Sim, mas que tu, quando no estado de espírito, viste e pressentiste ao fazer a tua escolha. Não acrediteis, porém, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento é quase sempre a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de sua livre vontade, de tal maneira que, se não tivesses praticado aquele ato, o acontecimento não se verificaria. O acontecimento não se verificaria. Se queimas o dedo, isso é apenas a consequência de tua imprudência e da condição da matéria. Somente as tuas dores, os acontecimentos importantes e capazes de influir na tua evolução moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua purificação e à tua instrução. É isso, gente. Que Deus nos abençoe e que a gente possa ter uma semana cheia de ânimo. Obrigada. E agora, finalizando, meus amigos, mais esse evangelho, vamos agradecer a Jesus esse encontro maravilhoso de pessoas afins da bondade, da fraternidade, da empatia, com vibrações harmônicas e amorosas. Agradecemos mais esse encontro abençoado por Jesus, cuja presença está sempre entre nós. Tudo de bom, glória a Deus e a suavidade de Jesus e sua luz maravilhosa sobre nós. Que assim seja.